maneira assim mais geral, ele é composto pela sístole e pela diástole, né? Dentro dessa sístole dessa diástole, ocorrem vários fenômenos que ali, tipo, para que isso ocorra. Eu vou, tipo, pegar Tá cortando o som assim, para mim, Deus. a gente tem acho que a minha internet ela tá cortando bastante hoje. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Melhorou? Então, aí a gente tem as veias pulmonares, né, que elas vão vir com sangue oxigenado e vão cair lá no átrio esquerdo. Nesse momento em que elas caem, o átrio esquerdo ele se encontra em comunicação, né, com o ventrículo esquerdo, e essa comunicação, a partir do momento que o sangue começa a jorrar no átrio esquerdo, ele começa a cair também juntamente no ventrículo esquerdo. Né, é uma coisa assim que, quando a gente estudava anatomia, é uma coisa assim que fez uma grande diferença assim, na minha vida, que eu descobri que, porque eu achava que enchia primeiro o átrio esquerdo completamente e depois que enchia o ventrículo. Então é uma coisa assim que mudou bastante, né, na minha ideia. Então a gente vai ter esse enchimento, né, do átrio esquerdo, vai cair o sangue, né, cerca de 70%, o livro fala, 70% vai cair, e depois o restante, os 25%, ele é ejetado através da contração do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Né? Nisso a gente tem a sístole atrial, que ela é comandada, né, pelo nodo sinusal, e tem os feixes que vão emitir esse impulso elétrico para que essa contração ocorra. Nesse momento, a gente tem o enchimento, né, do ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo ele se encontra num período onde ele vai começar a se contrair, e quando ele começa a se contrair, para vencer a resistência das válvulas semilunares, ele tem um período chamado período isovolumétrico, que nesse momento, ele ocorre a contração, só que em torno de é uma fração de tempo. Então, a contração ocorre, aí, a partir do momento que vence a resistência das válvulas semilunares, o sangue ele consegue ser ejetado. Mas tem um tempinho ali, e esse tempinho é chamado de contração isovolumétrica, onde o volume ele é paralelo à pressão. E aí, nesse momento, a gente vai ter a ejeção, né, para a horta, e da horta vai para o sistema. Aí, nesse caso, pegando o exemplo da, da região mais esquerda. Né? Aí, no caso da direita, seria a mesma coisa, só que iria para a artéria pulmonar. Muito bem. Alguém quer complementar o Matheus? Giovana? Eu estou olhando para você. Prof, não, acho que ele falou tudo. Falou Acho bem que bonitinho, né? Falou bem. A única coisa que eu só citaria também, que é a importância do ciclo na hora que for fazer da ausculta, né? Por causa do fechamento das válvulas, justamente é aí que a gente vai fazer auscultar, né? B1, B2. Isso, perfeito, Giovana. Muito bem. Então, pessoal, entendido o ciclo cardíaco, a gente vai passar para a gente vai agora complementando o conhecimento, né? Vamos sedimentando o nosso alicerce aí. Aí a gente viu que quando eu vou fazer a inspeção, daqui a pouco a gente vai entrar no exame físico da parte cardiovascular, quando eu faço a inspeção, eu consigo, pela minha inspeção, verificar a cardiomegalia. Na minha inspeção. Na palpação, vai ficar melhor, né? Na minha palpação fica mais seguro. Eu consigo visualizar, às vezes, o batimento do ictus, eu consigo verificar esse ictus ali, e eu sei mais ou menos qual é a localização desse ictus. Local em que ele deveria, em tese, anatomicamente, estar localizado, né? Alguém sabe qual é o espaço intercostal que esse ictus está localizado? Qual é? Quinto, né, professor? Normalmente é o espaço, e na linha hemiclavicular. Hemiclavicular, muito bem. Essa aí é a posição anatômica do ictus, né? Às vezes ele pode estar mais para baixo, ele pode estar mais para a esquerda, e aí eu tenho que pensar em cardiomegalia. Não é verdade? Eu tenho que pensar que esse coração está mais aumentado. Quando esse coração está mais aumentado, eu tenho um exame fácil que eu consigo verificar em pronto-socorro para poder confirmar essa patologia. Eu peço que exame? Raio-X.
Né, Giovanni? Isso mesmo, fala com segurança, né? É o raio-x. Lá no raio-x de tórax, ele não é o exame adequado para verificar o coração, não, né, gente? Todo mundo sabe. Mas a gente consegue visualizar aquele desenho bem bonitinho do coração e a gente consegue, a partir daquele exame, fazer o índice cardiotorácico. Consegue? Sim? E o que é o índice cardiotorácico? Eu quero outra pessoa além do É Matheus. o exame para poder ver se realmente tem um aumento da silhueta cardíaca. Ah, e como é que eu faço, hein, João Batista? Aí que eu tô pensando em uma forma de explicar. Vamos lá. Eu sei a fórmula, mas eu não tô sabendo explicar ela. João, esquece da fórmula. Nas coisas que é absurdo. Tá. Esquece dessa fórmula, vai. O que a gente tem que avaliar? Se eu passar uma linha reta, uma linha imaginária, sobre o meu externo, passo ali no meu externo, eu vou ter coração para minha esquerda e vou ter coração para minha direita, sim ou não? Sim, né? E aí, o que eu faço? Ajudem João Batista. Quem quer ajudar o João? Professor, então, quando o professor fala, tipo assim, que o coração, você mede o coração, se ele couber dentro de um lado do hemitórax, ele, tipo, supostamente, então, ele não está aumentado. Mas também tem uma outra fórmula que fala que ele tem que estar até 1/3 do tamanho do diâmetro total do tórax. Aí, eu não sei porque tem essas duas formas, né, de avaliar. Alguém mais quer falar? Camila ia falar? Prof, seria então a razão entre o diâmetro cardíaco máximo transversal e o diâmetro da caixa torácica em inspiração profunda ou não? Então, Florzinha, a gente pode até pensar dessa forma, mas assim, eu tô vendo o exame, entendeu, Camille? Eu tô vendo aquele exame estático. Pronto, tá na minha frente aquele exame lá. Lembra daquela imagem? Deixa eu colocar para vocês, eu vou apresentar para vocês aqui. Tomaram a vacina? Não, prof. Não, mas já foi um passo gigante dado. Eu já tomei, professora, tomei hoje. Oi, Estela, e aí, tá tudo bem? Qual foi que vocês tomaram? AstraZeneca? AstraZeneca. Estou vomitando, já estou com febre. Sério? Toma dipironinha aí. Dipirona não faz efeito comigo, eu sou alérgica. Virgem Maria. Sério? É. Então toma paracetamol. Deixa eu parar essa daqui. Ai, gente, por que acontece isso nesse slide? Tão irritada com isso. Peraí. Professora? Oi. Aproveitando a deixa. Quase que eu realmente no pronto-socorro leva-se em conta o biotipo na hora do índice torácico. Eu vi que variava entre os biotipos e era mais seguro no mediolíneo. Com certeza, né? Mas a gente não leva muito em consideração, não. Quando eu vou verificar o índice cardiotorácico, João Batista, eu levo em consideração o que eu estou vendo no raio-x, tá bom? Índice cardiotorácico, eu verifico o raio-x de tórax, tá certo? Mas é claro que se o paciente tem aquele biótipo ali, o mediolíneo vai ser o que eu vou verificar com maior fidedignidade, com certeza, tá? Peraí. Tá bom. Acho que agora vai. Foi. O que é isso, meu Pai eterno? Tá aparecendo para vocês?
Tá? Então vamos lá. Para que serve o índice cardiotorácico? Para verificar se tem uma cardiomegalia, uma insuficiência. Cardiomegalia. Muito bem. Exatamente isso. Só colocar naquele slidezinho bonitinho que estava para a gente poder verificar. Olha só. Aqui eu tenho uma radiografia do tórax, né? E o índice cardiotorácico, então, ele é obtido pela relação entre o diâmetro transverso do coração e o diâmetro transverso do tórax, ao nível da cúpula diafragmática direita, né? O diâmetro transverso do coração, ele foi calculado pela soma do maior segmento obtido na área cardíaca à direita, do eixo central, que é T1, aqui, ó, e do maior segmento obtido da minha área cardíaca esquerda, que é o T2. Então, aqui tá mais bonitinho. Eu tenho A mais B dividido por C, tá certo? Aí eu vou multiplicar por 100 para me dar um valor que eu vou dividir. O que eu preciso saber aqui, pessoal? Olha só. Eu tenho que verificar no meu olhômetro se essa somatória de A mais B, o tamanho desse coraçãozinho aqui, todinho, né? Deve ter, no máximo, metade da largura da caixa torácica. Então, isso daqui, eu vou... Às vezes a gente pega com régua mesmo no pronto-socorro. Você vai lá, mede quanto que deu daqui até aqui. Aí você vem aqui nessa linha imaginária, sobre o teu externo, e coloca a tua reguinha. Ele tem que estar cabendo aqui, ó. Entende? Se A mais B for maior que 50% de C, aí é sugestivo de uma cardiomegalia. A gente tem que imaginar como se ele estivesse dentro de um hemitórax só, né? Isso. Aí, tipo assim, se ele ultrapassar a margem do mediastino, assim, imaginando, aí o índice está aumentado, a gente considera aumentado, né? Muito bem, falou tudo agora, falou perfeitamente, tá? Muito foi o Gabriel, não foi? Sim, Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues, isso mesmo. Agora, como eu não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, me fala o nomezinho aí, por favor, tá? Quando forem comentar. Professora, Oi. Rebeca. Oi, Rebeca. Prof, lembrando também que nos exames de imagem de raio-x de tórax, a gente só considera em posterior anterior, né? Porque em antero posterior pode dar uma magnificação, né? Isso, verdade. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Olha só. Aí a gente vai passar agora, a próxima pergunta da nossa atividade foi assim: descreva, aí eu vou reduzir aqui e eu consigo ver vocês. Tá todo mundo me vendo, não tá? Vocês sempre conseguem me ver. Agora Sim. eu vejo vocês. Muito bem. Aí agora a gente vai falar sobre o edema. Qual é o sinal semiológico que eu vou avaliar edema? Cacifo. Cacifo, muito bem. Ou é o sinal do cacifo, também chamado de sinal de Godet. Godet, muito bem. E aí, como que eu calculo, como que eu avalio esse edema? Em cruzes? Em cruzes. Isso, eu avalio em cruzes. Gabriel Costa também está participando, né, Gabriel? E aí, eu vou avaliar em cruzes. E essa avaliação, ela pode variar de 1 a 4 cruzes. Não é verdade? Muito bem. E aí, o edema cardíaco, ele tem uma situação que é mais, assim, específica dele. Sim ou não? Qual é a localização maior do edema cardíaco? Membros inferiores. Inicialmente, membro inferior, por causa da ação da gravidade. Muito bem. A Yasmin que falou? Foi. Muito bem, Yasmin. Isso mesmo. E esse edema, esse edema cardíaco, quando ele vai lá para os membros inferiores do pacientinho, a gente consegue perceber características desse edema. Quais são as características de um edema cardíaco? Mole, inelástico e não doloroso? Isso, não é? Geralmente, é claro que vocês vão ver pacientes que vai apresentar características distintas, gente. A gente está falando aqui do que é mais comum, tá bom? Então, eu tenho lá, é um paciente que vai ter um edema inelástico. O que significa isso, hein, Gabriel? Ai, prof, eu não sei explicar direito.
Quem ajuda? Mas, tipo, seria quando a gente nota o sinal de cacife e ele demora a voltar? Seria isso? Isso mesmo. Né? Alguém quer complementar? É isso, é que ele é inflexível. Mais demoradinho, né? Ele volta mais lentinho, fica um tempão aquele sinalzinho do cacifo lá naquela perninha do paciente, né? Muito bem. Ele é um edema que geralmente ele é indolor, o paciente não sente dor. E o que mais, Gabriel? Mole. Mole. Muito bem. É mole. Por que será que é um edema mole? Por conta da estase. Por causa da estase? Eu acho. Vocês acham? Sim. Né? Muito bem. É o edema que é acompanhado de sinal inflamatório? Não. Não é. É um edema que é acompanhado, geralmente, de uma mudança da coloração da pele do paciente? Não. Não? Vocês já viram pacientes cardiopatas que têm edema em membro inferior? O que vocês lembram? Fecha o teu olhinho aí, volta a tua memória. E o que vocês observam nesses pacientinhos? Como que é a coloração da pele deles? Tem um pouquinho de rubor, né, talvez. Tem. É que eu tô lembrando. Isso. Gabriel, vê se você não lembra que muitas vezes é uma coloração de pele mais arroxeada. Sabe? Ela tem uma mais arroxeada, meio que quase que enegrecida, quando está um cardiopata mais crônico, mais prolongado, já aqueles bem doentinho mesmo, né? Então, a gente tem que lembrar disso, que tem também, por quê? Porque eu vou ter alteração dos vasos, né? Geralmente, para vocês entenderem o que eu estou falando, lembra de um paciente diabético? De um paciente diabético descompensado, paciente que não está controlado, né? Vocês já viram um pé diabético? Já viram? Alguém já viu? Não. Já, prof. Eu não. Já, prof. Quem já viu um pé diabético? Lembra dessa coloração que eu estou falando? Sim. É uma coloração que você olha, parece que a circulação não está adequada. Parece que está alguma coisa ali que está impedindo que a circulação transite de forma fisiológica, sabe? Então, assim, eu tenho uma coloração diferente. A gente vai ver mais pra frente, tá? Então, ele fica meio cianosa, assim, fica meio arroxeadinho. Isso. Sharon, é uma cianose diferente. Porque se eu falar assim, gente, fica cianótica, a gente pensa numa situação mais arroxeada, né? Essa coloração que eu tô querendo falar para vocês é como se fosse um arroxeado enegrecido. Ele é diferente. Quando você bater o seu olho, você vai ver que é cardiopata ali. Entendeu? Que tem disfunção meio cardíaca. acinzentado, prof? Meio acinzentado, pode Entendi. ser. Posso falar isso daí sim, tá, Gabriel? Eu vou procurar uma imagem para mostrar. Muito Prof, bem. Oi. E é bom lembrar também que normalmente ele é bilateral, né, nos membros inferiores, e que ele acontece, tipo, a intensidade máxima dele é mais no final da tarde, por isso que é até chamado de edema vespertino, né? Perfeito, Giovana, muito bem. Era o que eu ia complementar, a Giovana fechou com chave de ouro. É exatamente isso. Isso é uma característica peculiar, tá bom? Eu não posso esquecer disso na minha prova, tá? Vocês não podem esquecer, tá certo? Muito bem. Aí a gente vai seguindo, e eu perguntei para vocês assim, qual que é a importância da avaliação da perfusão periférica no exame físico? Qual que é a importância que a gente pode obter dessa avaliação? O que é uma avaliação da perfusão periférica? Eu quero avaliar o quê? A presença de débito cardíaco. Presença de débito cardíaco. Como assim, João Batista? Eu acho que a gente, basicamente é isso, avaliar o débito cardíaco de acordo com o organismo daquela pessoa. Uhum. E Como que tá a ejeção sanguínea para as partes periféricas, né? Isso, é isso aí. Então, olha só, a avaliação da perfusão periférica durante o exame físico, ela é valiosa por quê? Porque eu consigo determinar a presença do débito cardíaco, né? Se esse débito cardíaco está adequado para as necessidades metabólicas daquele organismo, daquele paciente. Então, a investigação clínica dessa perfusão, ela pode ser efetuada com base na análise de várias características. Temperatura, coloração e grau de enchimento das extremidades,
tá certo? Então, eu vou considerar também a possível influência de estímulos externos nessa minha avaliação, né? Se o paciente tem anemia, se o paciente tem uma coloração mais escura, se o paciente está com frio, porque tudo isso vai afetar essa perfusão, sim ou não? Sim. Sim. Né? Eu não posso esquecer disso, né? Então, como que é a semiotécnica da avaliação da perfusão periférica? Vou tirar. Quem quer falar para mim? Prof, tu aperta ali o leito unguial do paciente, fica branquinho assim, aí tu tem que olhar o retorno, né, da coloração, aí tem que ser de 2 a 3 segundos ali, se demorar mais que isso, a gente entende que pode estar tendo uma alteração da chegada do sangue, né, nos tecidos. Está lentificado, né, Yasmin? Isso, muito bem. Professora, oi. Eu também achei um teste de Buerger, não sei se fala assim, que ele fala que é a mudança de coloração, né, do membro de acordo com a posição. Certo. Então, ele vai ser considerado positivo quando ele é elevado, e aí ele vai empalidecer, e uma coloração avermelhada quando ele abaixa. Isso é o de Verger, né? Eu não soube falar. Isso mesmo, Chero, bem legal, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, deixa eu voltar na minha apresentação. Pronto, vocês estão vendo agora, né? Então, a semiotécnica, olha só. Faz uma leve compressão, como a Yasmin falou. Faz uma leve compressão sobre a borda de uma unha, até que seja identificada uma zona pulsátil que marca a transição da cor rosa para pálida. Tem que ser observada ali com uma boa iluminação e atenção, né? Eu posso conseguir verificar a nítida pulsação nos casos de aumento da pressão, essa pressão diferencialzinha aí, nos casos de pacientes com insuficiência aórtica, né? Com caso de pacientes com fístula arteriovenosa, no hipotireoidismo, no caso de anemia muito intensa, eu consigo verificar. No paciente normal, foi o que a Yasmin falou. Eu vou lá, faço uma pressão nesse leito unguial, solto, ele tem que voltar a coloração rosa ali no período de 2 até 3 segundos. A gente vai considerar como normal, né? Eu considero diminuída quando acontece o quê? Quando eu tô, por exemplo, isso aqui é questão de prova, tá? É prova de residência para vocês. Quando eu tenho uma perfusão periférica diminuída, eu tenho que pensar em duas possibilidades. Penso em choque hipovolêmico? Claro que eu penso em choque hipovolêmico, sempre, né? Vou pensar, claro. Mas eu tenho que pensar o seguinte, quando eu tenho enchimento periférico lento, ele está bem lentinho, e as extremidades frias e cianóticas, eu tenho que pensar em choque cardiogênico. Se eu tenho perfusão periférica diminuída, com enchimento lento, né? E extremidades, por outro lado, quente e coradinha, eu tenho que pensar em choque séptico. Tá? São situações diferentes que eu tenho como avaliação a perfusão periférica associada a outras informações, como, por exemplo, a temperatura do paciente e a coloração que está sendo manifestada para mim, se está cianótico ou não, tá certo? Não esqueçam disso, anotem isso daí para vocês, tá? Prof, repete novamente a situação diferente que a senhora acabou de dizer. Falei, eu repito. Quando eu avalio uma perfusão periférica lentificada, eu tenho que avaliar também duas características associadas a ela, né? Se eu tenho uma perfusão periférica lentificada, voltando ao retorno ali, maior do que 3 segundos, com a extremidade cianótica e fria, eu preciso investigar choque cardiogênico, tá? Por outro lado, quando eu tenho essa lentificação, eu tenho essa perfusão periférica lentificada, mas eu estou me deparando ali na minha frente com uma extremidade quente e coradinha, eu tenho que pensar em choque séptico. Professora. É macete, aqui é macete. Ei, eu estava estudando e eu vi uma manobra diferente da perfusão periférica. Ele mandava, se não me engano, da perfusão periférica, ele mandava pressionar a artéria radial e a ulnar até a mão ficar bem branquinha e depois soltar uma e ver quanto tempo demora e depois fazer a mesma coisa e soltar a outra. Eu só não lembro o nome da manobra. Esse é o teste de Allen. Ah, é de Allen? É, o de Allen. A gente vai já falar dele um pouquinho mais para frente.
é uma outra forma de avaliação, tá? É uma outra forma de você avaliar. A mais comum que a gente faz, esse daí a gente utiliza para verificar, é mais para avaliar a perfusão dos vasos, tá certo? Aí, para avaliação de perfusão periférica, o mais comum, o mais rápido, o mais utilizado é essa compressão que a gente faz no leito ungueal do paciente. Tá bom? Entendi, eu tinha confundido, então. Mas a gente vai falar mais pra frente sobre ele. É bem legal esse testezinho aí. A gente pode... Peçam para fazer habilidades. Dá para ver bem bonitinho, tá? Muito bem. Vamos lá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo, prof. Sim, muito bem. E aí, eu queria falar com vocês um pouquinho agora sobre o engurgitamento jugular. O que é isso, hein? São quando os vasos, as veias jugulares, na verdade, elas se dilatam. Isso geralmente ocorre quando a pessoa tem insuficiência cardíaca e o sangue fica ali meio parado, meio estagnado, porque o coração não consegue bombear. Então, isso faz com que o sangue se concentre aí, dá para ver no pescoço. É um dos casos, isso se for bilateral, porque se for unilateral, por exemplo, pode ser algum linfoma, algum câncer que está obstruindo a passagem de sangue e está fazendo com que esse sangue fique ali regurgitado, ali parado. Muito bem, muito bem. Agora, Sharon, imagina que você está lá, você é plantonista, e você está passando sua visita. E aí alguém falou, doutora Sharon, corre na enfermaria tal, que tem uma paciente lá que está com o pescoço muito inchado, está pulsando lá o pescoço dela. Aí a Sharon passa, olha para a paciente dela, e a paciente realmente está com engurgitamento jugular, e ela está deitada. A Sharon viu lá, ela está deitadinha, bonitinha, e está com engurgitamento. Como que você confirma esse diagnóstico? Eu tenho que botar ela em posição de 45 graus para ver se realmente o engurgitamento, tipo, se ele vai permanecer. Se permanecer é porque realmente tem. Agora, se o sangue descer, é porque não. É só uma posição. Muito bem, Sharon. Adorei. Professora? Oi, Tarek. E aquela manobra que levanta os braços também? Também, ela vai ajudar. Vou já falar para vocês, né? Olha só. O engurgitamento, todos nós, fisiologicamente, quando a gente deita, há um engurgitamento jugular. Todos nós, né? Agora, quando eu mudo de decúbito, quando eu fico na posição semi-sentada, sentada, em pé, não é para a gente ter engurgitamento jugular. Não é para ter estase jugular, não é? Eu consigo verificar só a pulsação na base do pescoço. Isso é normal. Isso aí a gente consegue verificar em algumas pessoas com mais facilidade do que em outras. Agora, o engurgitamento não, tá certo? Então, a Sharon respondeu perfeitamente. Se está deitado, eu vejo engurgitamento, eu quero confirmar, eu mudo o decúbito desse paciente, coloco em posição ali 45 graus com relação ao leito que ele está, e a gente vai verificar que essa mudança de decúbito vai fazer com que suma esse engurgitamento que estava presente quando ele estava deitado, tá? Deixa eu colocar o slide aqui, ó. Eu já vou voltar para falar desses pulsos com vocês. Só para não perder o raciocínio. Vamos falar aqui rapidinho. Já volto nele. Ih, Maria, cadê? Aqui, ó. Em condições normais, então, as veias jugulares tornam-se túrgidas apenas quando o paciente se acha em decúbito, né? Como a gente acabou de falar. Em posição semi-sentada e mais ainda quando se põe de pé ou sentado, as veias jugulares colabam, ficando visível apenas o pulso venoso na raiz do pescoço. Então, as pulsações na base do pescoço são chamadas de pulso venoso, tá certo? O engurgitamento, ele é percebido quando essas veias jugulares permanecem túrgidas, quando o paciente se acha na posição semi-sentada ou sentada, que vai traduzir para a gente 3 patologias: hipertensão venosa, insuficiência ventricular direita ou pericardite constritiva. São as 3 patologias que eu preciso investigar no paciente com engurgitamento jugular, tá certo? Outra coisa que eu ia falar para vocês, quando vocês olharem para um paciente, se caísse uma questão na prova que perguntasse para vocês assim, ó, qual é o sinal mais importante que o paciente pode apresentar para você correspondente a uma disfunção cardíaca? Eu diria que o engurgitamento. Quem que diria? Quem falar para mim? Fala teu nome, Flor. Oi, Yasmin. Yasmin, muito bem.
O engurgitamento, sim, Yasmin, tá? E aí eu vou pensar hipertensão venosa, vou pensar insuficiência ventricular direita ou pericardite constritiva. Guarda essas 3 patologias, tá bem? Aqui bonitinho, só mostrando o paciente na posição adequada, né? Que a gente já falou. Muito bem. E aí eu queria que vocês falassem para mim se vocês viram alguma coisa com relação a isso daqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo, pessoal. Eu acho que eu vou ter que baixar esse. Para eu apresentar um vídeo do YouTube, eu tenho que sair, eu paro a minha apresentação, né? Eu tenho que parar essa. Não? Uhum. Mas eu continuo com a minha aqui aberta, Jonathan? Eu também acho. Eu vou parar essa, então. Uma janela. Ixi, Maria. Ô, gente. Uma guia. Deixa eu apresentar. Eu aprendi, Jonathan. Agora apareceu. Aqui. Vocês estão vendo? Sim, prof. O que é isso? Caramba, é muito evidente. Prof, para mim travou aqui. Pode mostrar de novo? Posso. Hi guys, I'm Dr. Errol Zaga. I'm a Stanford doc as well as a hospitalist and a member of the Stanford Medicine. Para aí, maluco. Isso é rapidinho, ó. Tô vendo? Nossa, que agonia. Dá uma aflição, não dá? Esse daí, vou apagar, fechar aqui. Fechar. Pronto. Aí agora eu vou para cá. Aquele dali, pessoal, a gente chama de dança das artérias. Já ouviram falar no sinal das artérias dançantes? Que é aquele pulso carotídeo visível, né? Pronto. Agora eu posso colocar o meu slide. Agora eu vou ter que fechar o slide, abrir de novo esse slide. Aqui vocês não estão vendo. Vocês já viram algum paciente assim? Nunca viu? Eu não. Eu já vi 2 vezes só em toda a minha vida. A dança das artérias eu vi numa gestante no meu R1. Ela veio de Cacoal. Ela morreu. Tirou o neném e ela morreu. Vou abrir aqui. Professora, mas é uma insuficiência da aorta já, né? Isso, exatamente. Mas ela não tem como operar, não, nesses casos? Não É que ela tinha outras patologias associadas, ela teve eclâmpsia. Ai, tadinha. Foi muito feio, foi muito triste. Aquela moça jovem. Agora eu consigo abrir. Pronto. Muito bem. Aí aqui a gente volta, então. Viu como foi rápido? Então, se eu perguntasse para vocês assim, quais são as patologias que são associadas com estase jugular?
Pericardite. Pericardite constritiva. Hipertensão venosa. Insuficiência ventricular direita. Muito bem. Muito bom. Quem faz essa voz aí? Essa voz foi Robson. diferente. Robson. Muito bem. Que bom que eu ouvi uma voz diferente, né? Ó, muito bom. Então, aí a gente passa para a próxima pergunta. Olha como a gente respondeu rápido. Tá vendo? Que eu não sei o que vocês estavam reclamando. Vamos lá. Quais são os pulsos que eu tenho? Os pulsos arteriais. Os principais. Tem o femoral, o radial. Carotídeo. Uhum. Braquial. Uhum. Aórtico abdominal. Poplíteo. Clítio. Tibial. E o pedioso. E o pedioso. Eu quero fazer uma avaliação. Eu quero fazer uma... Para que é importante eu saber os pulsos arteriais? Uai, se um lugar não estiver funcionando, olha no outro. Ai, Tarek. Vamos lá. Vamos lá. Tô brincando. Muito bem. O paciente está parado na rua. O que eu faço, hein? Parado. Doutor Jonathan, doutor Tarek está na rua. Doutor, esse paciente está parado. Perfeito. A gente pode não, a gente vai procurar, professor, o pulso carotídeo. Isso. Esse é o pulso que eu vou buscar. E qual é a localização, qual é o parâmetro, qual é a semiotécnica para eu encontrar esse pulso carotídeo? É o músculo. Isso. Eu faço um afastamento do esternocleidomastoide, não é? E vou em que região mais ou menos do meu pescoço? Que terço? Terço médio. Muito bem. Sabe quando a gente está procurando a palpação da tireoide? Lembra? Se você faz uma leve pressãozinha para o lado contralateral, ó, vai no terço médio do teu pescoço. Todo mundo, vai lá. Dá uma afastadinha do esternocleidomastoide que ele passa bem em cima. Você consegue sentir? Todo mundo? Todo mundo, não é? Então, esse é o pulso que eu preciso conhecer. Paciente parou. Ninguém vai ficar procurando o pulso radial, não, hein? Porque senão eu vou chegar igual aquele Robinho maluco lá, dando peteleco na cabeça de todos vocês lá. Essa é a professora Camila que falou para procurar o pulso radial. Eu me mato na BR, né? Tá bom? Então, pulso carotídeo. Todo mundo tem que conhecer. Tem que saber como localizar e tudo mais. Muito bem. E aí, eu queria saber de vocês, quando eu tô lá no meu pulso radial, eu vou lá, encontro o meu pulso radial. Qual é a semiotécnica para encontrar o pulso radial? Ele está do meu lado. Eu vou aqui no meu braço direito. Ele vai estar localizado no lado direito do meu pulso ou no lado esquerdo do meu pulso? Direito, pronto. Direito, né? Qual é a relação anatômica que eu tenho para encontrar esse pulso, hein, Rebequinha? Prof, eu sei que vai estar na direção do polegar. Isso. 2 dedinhos abaixo, assim, do pulso. Uhum. Mas é isso que eu sei. Isso. Lembra da antena do rádio? Sim, a antena do rádio. Verdade. Pronto, lembrei da antena do rádio. O rádio vai estar para cá. Então, eu quero o meu pulso radial. Venho para cá. Esse pulso radial é o pulso que a gente precisa compreender a localização dele bonitinha, porque é o pulso que eu faço a gasometria. É o mais comum que a gente faz a gasometria é aqui, tá bom? Então, quando vocês forem para a UTI, fazer o estágio na UTI de vocês vão fazer muitas coletas de gasometria. Então, a gente precisa conhecer, precisa saber onde é que ele está. Paciente que está na UTI é paciente que geralmente está nasarcado. É o paciente que está edemaciado, ele fica pelo decúbito lá de muito tempo, ele fica nasarcado, ele fica edemaciado. Então, é mais difícil, né? Como que a gente faz essa gasometria?
Vocês sabem? Qual que é a angulação da agulha aqui? 90 graus. É? Tem métodos que falam que, por exemplo, o Turbulani usa esse método, que é mais angulado. Por conta ele fala que é hemodinamicamente mais viável por conta do sangue não jorrar, né? E também por conta de não sujar o leito, que o pessoal briga lá quando se suja. Aí vai mais angulado, aí consegue ter uma hemostasia mais tranquila, né? Olha só, encontrei meu pulso radial aqui, ó. Encontrei o pulso radial. Faço o Czinho, né? Ó, faço o C, encontrei o pulso radial. Quando eu encontro o pulso, lembra que eu mostrei para vocês como que eu faço para poder fazer eu falei para vocês como que faz a punção? Falei, não foi? Eu vou lá, encontro, entre os meus dedos, eu vou lá, faço uma marcaçãozinha, deixo aqui a marca da minha unha e vou lá e faço uma angularização de 45 graus. Eu venho com a minha agulha de insulina, porque eu não sou malvada com ninguém, né? Eu sei que dói. Então, eu venho e faço a aplicação 45 graus. 90 graus, Tarek, é quando eu quero fazer o femoral. Ah, tá. Você confundiu, né? O femoral eu venho reto mesmo, tá? Quando eu pego o femoral, ele faz 1 minuto para encher, né? Então, assim, a gente consegue, não tem nem dúvida que aquilo ali é arterial mesmo. O radial, às vezes a gente pega ali veia, que não é o adequado, que ele vem lá e aí volta para a gente coletar de novo, que não foi o sangue adequado para fazer o exame, dá vergonha danada, né? Mas acontece, é comum isso acontecer no início, mas eu consigo verificar essa pulsação porque a artéria é diferente da veia, né? Ela é mais forte, a coloração dela é mais clara, então eu consigo verificar, é um vermelho mais vivo, eu consigo verificar essa diferenciação na minha prática. Muito bem. Pulso venoso, quais são os mais importantes? Eu lembro mais da jugular. Eu sei só a jugular. Pulso venoso jugular. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Antes de passar para esse assunto, olha aqui, ó. Aqui. Pessoal, pulso é chatinho, tá? Isso aqui é um assunto mais chatinho, eu acho. Mas é muito interessante. É um chato interessante. Sabe aqueles amigos que a gente tem que são chatos, mas que a gente gosta? Tem que ser esse aqui, pra gente, tá? Manuela. Então, assim... Quem é a Manuela? Oi, Manu. O Tarek... o Tarek não consegue, né? Ficar sem falar comigo. Olha só. Eu tenho 5 tipos de pulso que eu quero que vocês guardem, tá? Anota, porque eu vou cobrar. Então, anota. Já tem data de prova marcada? Não. Ainda não, né? Ainda não, que não falaram comigo ainda. Não vai ser igual a N1? Professora, o Levi falou que achava que ia manter o mesmo calendário da passada. Ele acha que vai manter. Então, supostamente, mas não é certeza. Pessoal, me digam uma coisa, para vocês me ajudarem a compreender algumas coisas, porque eu estou um pouco confusa. Eles me mandam tanta coisa para ler, tanta orientação, tanta coisa para o professor, que eu fico até confusa, que eu não sei mais nem o que eu estou lendo. Agora, primeiro ia ter uma prova oral, agora não tem mais prova oral, não é isso? Tá. Não. E eu fiquei quebrando a cabeça como eu faria uma prova oral com pessoa online. Falei, Jesus, como vai ser isso? Tá, então não vai ter mais. E aí, vai ter pessoas que vão fazer a prova virtual? Isso. Isso. A maioria vai fazer presencial? Não. Ou não? Eu acho que a maioria vai fazer online. Ah, é? Então, não vai ter presencial? Não, vai ter presencial, mas são poucas pessoas. E essa questão de ser presencial ou não presencial é opção de vocês? É o aluno que escolhe, professora, vai do aluno. O aluno que escolhe. E alguém aqui vai querer presencial? Prof, eu estou pensando aqui. Eu também. Mas eu estou pensando. Para fazer presencial. Legal, tá bom. Então, a gente vai ter que... prefere o quê? Eu? Eu quero não ficar louca, né? Porque eu não sei como que eu vou cuidar de tanta gente, mas é bom que vai ter outros professores cuidando,
Eu vou deixar alguns cuidando da apresentação. Professora, e também na prova online serão 2 modelos de provas. Vai ter que elaborar 3 modelos no total, então, né? Uma presencial e 2 online. Bacana, né, Manu? Dá-lhe questão, hein, professora? Festa doida, hein? Jesus amado. Aí eu sei que são questões subjetivas e objetivas, né? São 7. São 7 objetivas e 2 subjetivas. É isso mesmo, então fechou. Foi o que eu li. Só fiquei com dúvida com relação a essa prova oral, se tinha ou não sido cancelada. Então tá bom. Oi, professora, o pessoal que for presencial, a prova vai estar mais light? Daiane, esse é um fator importante, professora. Não vai estar mais light, não. Vai ser igual, gente. Vai ser igual, né? Vai ser aplicada no mesmo dia, professor. Vai ser na mesma hora. Não é na mesma hora, gente. É o mesmo nível, né, prof? O mesmo nível, não vai mudar nada. Professor, o nível da online é mais alto do que a presencial. O nível da online, ele vai ser um pouquinho mais dificultoso e eu vou fazer a mesma prova. Sabe por quê? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó. Gente, eu ando sempre na contramão das coisas. Eu penso assim, as pessoas sempre me obrigavam a fazer chamada. Tem que fazer chamada, não sei o que. Eu reprovei por falta. Outro falava, eu reprovei não sei quantos por falta. Eu não tenho coragem de reprovar um ser humano por falta. Eu não tenho coragem. Agora, é claro que vocês sabem que a presença de vocês dá pontuação, né? Então, eu tenho 3 pontos que vocês ganham participando da aula, tendo presença na aula, tudo mais. Então, a pessoa perde comigo aqui. Agora, de falar assim, olha, o João Batista... Imagina se o João Batista faz 4 provas. Ele passa com 8. Aí eu vou reprovar porque ele faltou? Eu não, deixa o João Batista, ele é gênio. Ele não precisa de aula. É gênio, né? Ele vai passar adiante. A vida vai mostrar para ele o quanto que ele é bom, né, João? E aí, então eu sempre andei na contramão. Agora, eu penso assim, ó. A prova virtual, ela é uma prova tentadora, não é, gente? Ela é tentadora. Porque, assim, eu tenho muitas facilidades no virtual. Muitas facilidades. É muita tentação na minha frente. Eu tenho que ter um espírito muito forte para falar assim, não. Não. Tem que ser igual casamento. O homem casado que chega a Juliana Paz na frente dele, ele tem que falar não. Não quero você. Né? Tenho minha mulher em casa, que é mais bonita. Então, é igual a prova online. Eu tenho que ter consciência que eu estou fazendo a minha prova e que eu não posso consultar. Se você faz a sua prova online sem consulta, você não tem que ter nenhum receio de fazer sua prova presencial. É a mesma coisa, né? Só que você vai estar no papel, vai estar escrevendo, como era antigamente. Para mim é até melhor para corrigir. Eu prefiro 1 milhão de vezes corrigir a prova no papel do que prova online, que me cansa. Tá corrigindo aquele monte de coisa que você escreve, né? Até porque na prova presencial vocês vão escrever menos. Eu vou ler menos coisas, porque vocês não vão ter tempo de colocar tanta informação como vocês têm acesso, né? Como vocês conseguem, vocês digitam melhor do que escrevem. Mas vamos mudar esse assunto, vamos para frente, né? Cada um com a sua consciência, a gente tem que ter consciência das coisas. Muito bem, voltando para esses pulsos aqui. Quando eu encontro o pulso, eu tenho que pensar que cada patologia, eu tenho um pulso específico, que quando eu for lá fazer a aferição, que eu for fazer o sinal vital, eu vou avaliar. Ué, que pulso estranho. Esse pulso não tá legal. Vocês lembram? Tá aparecendo no slide aí? Não, ainda não, que eu tirei, porque eu quero ver vocês. Tá, Tarek? Então, assim, quando eu faço... Vocês lembram de uma aula que nós falamos que quase sempre coincide-se a frequência cardíaca com a frequência de pulso. Mas há algumas situações em que a frequência cardíaca ela vai se diferir da frequência do pulso, né? Então, por isso que eu disse para vocês que a gente avalia a frequência cardíaca direta. Em que região? Sinal vital, frequência cardíaca. Onde que eu faço a avaliação? No ictus cordis. No ictus, não é? Vou para lá. Pego o meu esteto, ausculto 1 minuto e vejo quantos batimentos deu. A avaliação indireta da frequência cardíaca. Pulso radial. Não é verdade? Eu pego lá o pulsinho e vou. Por quê? Porque eu sei que quase sempre vai coincidir um pulso com o outro. Muito bem. Só que tem algumas situações que esse pulso vai estar pulsando diferente na minha mão.
e vou estar com meus dedinhos ali avaliando, ele vai ser diferente. Como assim diferente, professora? Ó, agora está aparecendo, Tarek. Eu tenho pulso alternante, pulso paradoxal, pulso parvos e tardos, pulso e martelo d'água ou pulso de Corrigan, tá? E eu tenho ainda o pulso, cadê? Bisferens. Muito bem, que eu vou ter os outros que eu não vou cobrar de vocês, não. Eu vou cobrar esses 4, vai, para facilitar a vida, tá? Então, o pulso alternante, como que eu vou querer que vocês estudem ele? O pulso alternante é aquele, olha como o nome fala, alternante, de alternar, né? Então, ele vai alternar intensidade maior e menor com a mesma frequência. Ora, eu vou ter uma intensidade grande, ora, eu vou ter uma intensidade diminuída. É mais perceptível no pulso radial. Um dos sinais mais precoces de disfunção ventricular é o pulso alternante, tá? Há uma alteração da intensidade dos bulhas e dos sopros também. Ele tem uma sensibilidade, ele é mais sensível de ser percebido quando o paciente está sentado ou em pé e menos perceptível quando está deitado. E quanto mais intensos os achados, maior é a disfunção que esse paciente está apresentando nessa região ventricular. Qual é a patologia mais comum que eu tenho de pulso alternante? Insuficiência cardíaca congestiva avançada. Pulso paradoxal. O pulso paradoxal vai ser aquele pulso que eu vou ter no tamponamento cardíaco, que eu vou ter na pericardite constritiva, que eu vou ter no paciente com asma severa ou depeocítico. Vocês já estudaram na unidade anterior, né? O que é esse pulso paradoxal? É aquele que diminui de intensidade ou desaparece com a inspiração. Por isso que ele também é chamado de pulso de Kussmaul. Lembra do ritmo de Kussmaul? A gente vai ver assim, ó. Ele é melhor pesquisado através da pressão arterial, né? E, deixa eu ver o que eu coloquei que tá aqui. Eu tenho queda da pressão com a inspiração. Na verdade, quando o paciente inspira, o pulso que está sendo perceptível aqui nos meus dedos, ele vai diminuir. Tá certo? Ou vai desaparecer. Então, se eu falo ao paciente, inspira, o pulso diminui, fica bem lentinho, bem baixinho, bem com a intensidade bem diminuída, ou desaparece na inspiração. A gente chama de pulso paradoxal. Pulso parvos e tardos. É o pulso típico da estenose aórtica. Esse é típico, é quase patognomônico, tá? É um sinônimo também, que a gente chama o pulso parvos e tardos, de pulso anacrótico. Ele é caracterizado por amplitude diminuída e retardo da elevação do pulso que se encontra lentificado. Pode ser mascarado pelas alterações decorrentes da idade. Quanto mais idoso, mais lentinho fisiologicamente é esse pulso, para a gente poder confundir, né? Então, quando o presente implica em severidade da lesão, e é um sinal de desenvolvimento tardio. É uma patologia que já está instalada, é mais crônico aqui, tá? Então, estenose aórtica. E o pulso da insuficiência aórtica? Da insuficiência aórtica é aquele que eu tenho uma amplitude aumentada num período diminuído. Eu tenho uma amplitude bem alta, diminui o período para vir o outro pulso. Ele vai forte, fica devagarzinho, para. Outro pulso forte, diminui longe um do outro, outro pulso forte. A gente fala pulso e martelo d'água. Pá, entendeu? Mais diferente. Ou pulso de Corrigan também chamado. Esses pulsos, eu quero que vocês estudem, porque eles têm associação. No meu exame físico, quando eu estou fazendo o sinal vital do meu paciente, eu já consigo observar a patologia cardiovascular. Só pela avaliação desse pulso. Entenderam por que ele é importante? É chatinho, é chato, tudo mais mas vocês não vão ler com cuidado, com mais detalhe. Vai no Porto, o Porto tem quadros e quadros, milhões de quadros desses pulsos, tá? Eu vou cobrar de vocês só esses 4 na prova. Para mim, a prova agora. Mas para a vida de vocês, tem que saber os outros, tá? Então, eu tenho pulso bisférens, pulso bífido, pulso dicrótico, pulso anacrótico que a gente viu, né? Tenho vários tipos de pulso aqui que ele vai mostrando com relação às ondas e tudo mais. Muito bem. Aí, a gente parou lá para falar sobre a TVP. O que é TVP, pessoal? Trombose venosa profunda.
trombose venosa profunda. O que é isso, hein, Giovana? É quando ocorre a formação de trombos dentro das veias profundas. Aí essa formação ela pode ser obstrução parcial ou totalmente completa, né? Ocorrendo principalmente nesses membros inferiores. Muito bem, principalmente os membros inferiores mesmo, é exatamente isso. E o que eu observo num paciente com TVP? Qual é assim? Qual é? Desculpa, pode falar, vai. Não, eu só falei edema normalmente unilateral e geralmente é no membro inferior. E também uma coisa que eu acho legal falar é que, tipo, as principais causas bases são aquelas relacionadas à tríade de Bishop, né? Que é hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase sanguínea. Que pode ter no paciente cardíaco, né? Hipertensão arterial. Adorei, Yasmin. Não, anotem e não esqueçam essa tríade de Bishop, né? Então, anotem e não esqueçam dela, ela é muito importante, tá bom? O paciente que tem a TVP, ele vai mostrar, como a Yasmin falou e a Giovana, ele tem um edema que é unilateral, geralmente. Prof, eu já vi pacientes com TVP bilateral, ok, tem, meu bem, tem. Mas o mais comum é unilateral, graças a Deus, que chama a atenção da gente, porque eu passo no paciente, olho, eu vejo uma perna bem mais edemaciada do que a outra, eu já me chamo a atenção, já dá uma taquicardia aqui, tá bom? Então, eu vou avaliar quais são os sinais semiológicos típicos de avaliação de uma trombose venosa profunda. Eu tenho sinal 3. De Romans, né? Sinal de Romans. Sinal de bandeira. Sinal da bandeira. De Bancroft, né? Bancroft. Muito bem. Quem quer explicar para mim o de Romans? Ele é realizado no dorso, flexão, a dorsoflexão, e o paciente refere dor quando faz esse movimento. Professora, normalmente isso é feito quando o jogador de futebol sente cãibra, né? Tu eleva a perna e faz essa dorsoflexão. Isso, olha só. Imagina que aqui está o membro do meu paciente. Eu não tô te vendo. Não tá me vendo, não? É só eu? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Pequenininho. Tô aqui. Eu tô me vendo. Tá me vendo, Tarek? Pronto. Aí, agora sim. Tô aqui, ó. O paciente está deitado, tá? E aí, eu quero fazer a dorsiflexão. Aqui tá o pé dele. O que eu faço? Não é isso? Desculpa. Não é isso que eu vou fazer? Quando eu faço isso aqui, ó, o paciente vai referir dor. É um sinal de Romans positivo. Na panturrilha, né, prof? Na panturrilha, meu bem. O que mais? Sinal da bandeira. Sinal de Bancroft. Diminuição da mobilidade comparado um ao outro. Claro, e você falou. Deixa eu anotar seu nome, né, meu bem? Vai chover hoje, hein? Ah, muito bem. Ela tem a voz bonita. Vamos lá. Para repetir, prof? Eu cortei você, foi enxerida aqui com a besteira. Vai. Então, é quando ocorre a redução da mobilidade, comparando uma panturrilha com a outra. Daí, uma panturrilha vai ficar mais empastada. Empastada, exatamente. Ela fica mais endurecida. Quando você vai tocar, ela tá um lado molinho, fisiologicamente normal, e o outro é uma coisa mais enrijecida. Tá diferente. Muito bem. O que mais? Sinal de Bancroft. Bancroft é o quê, hein, Tarek? É a compreensão da veia profunda contra o osso. Aí o paciente, ele refere dor quando faz essa compreensão. Isso que o Tarek está falando para a gente, ele é essencial. Olha o que ele falou, como ele falou bem completo. É a compressão contra uma estrutura óssea. Tá certo? Então, eu tenho que pegar essa panturrilha e tentar trazer em direção ao osso. Qual é o osso que está ali? É o fêmur? Não é qual é, hein? Não. Como assim trazer a panturrilha para perto do osso? Como assim, Tarek? Explica pro Gabriel. Agora não é.
Quem quer explicar? Mas eu não sei. Como é isso? Romeu sabe. Vai, falei, Romeu. Cadê o Romeu? Vamos, Romeu. Não? Professora, sei não. Alguém sabe, hein? Porque tá todo mundo plenamente falando, nossa, sinal de Bancroft é assim, né? Muito bem, ótimo, parabéns. Legal, né? Como é? Pronto, eu achei uma imagem aqui, eu não sei se... Professora, na palpação da panturrilha contra a estrutura óssea, vai empurrar a panturrilha do paciente numa certa intensidade? Olha lá, ó. Ó a Rebeca mostrando. Isso, eu também não sabia como explicar, como é que é falar assim. Então... Ó, quando você pega a panturrilha e eleva, imagina que aqui tá a panturrilha, tá? Ó, eu vou e faço isso aqui, ó. Eu posso fazer uma compressão em direção ao osso mesmo, tá? Ou vou lá e faço essa pressão, como a Rebequinha mostrou. Vou lá e faço essa pressão aqui, ó, tá? Mas eu vou apertando ela em direção a uma estrutura óssea. Muito bem. O paciente, pessoal, vocês não precisam nem apertar muito. Não precisa nem chegar perto de nada, que quando você toca, ele já sente dor, tá? Então, graças a Deus que a trombose, ela dá sinal pra gente patognomônico mesmo. Ainda bem, senão o paciente morre, né? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. É mais difícil quando é bilateral, porque eu fico com dúvida se é só um edema ou se realmente tem uma trombose instalada ali. Mas quando eu observo um edema unilateral doloroso, panturrilha empastada, eu não tenho que pensar outra coisa, não. Tá? Eu tenho que descartar a TVP. E aí, alguém leu sobre score de Wells ou Wills? Alguém encontrou isso ou não? Ou nem sabe o que é? Prof, eu já vi, mas eu não lembro os critérios direitinho. Eu não lembro, não. Certo. Vocês lembram daquele livro, daquele caderno de vocês da vida? Que eu falei para vocês terem de vocês? Lembra, né? Score de Wills é um tópico, é uma questão da tua prova, da tua residência. Quando você estiver lendo o enunciado, você vai ser, professora Camila, danada. Olha, ela é esperta. Score de Wills. W-E-L-L-S. Vai cair na tua prova. Eu estou como é? Sei lá, aquele negócio, tá? Deixa eu pegar aqui uma coisa. Como é o nome? Meditando? Premonição. Não, quando o pessoal fala assim, eu tô... Bruxaria. Não é premeditando? Não, é tipo profetizando. Profetizando. Bruxaria mesmo. Olha só. Eu imprimi para vocês aqui, ó. Scores de Wills, né? Uma pontuação de 2 ou mais no algarismo aumenta a probabilidade de TVP, enquanto um ou nenhum ponto somado a diminui. Então, eu tenho esses sinais semiológicos positivos no meu paciente. Eu já fico ligada demais. Aí, os scores são esses aqui, ó. Todos eles têm uma pontuação. Só o último aqui, que fala que é 2 pontos. Tá, mas vamos ficar nesses de umzinho aqui, ó. Se o paciente já tem relato de TVP prévia, 1 ponto. Já posso pensar que pode ser uma recidiva. Paciente com veias superficiais colaterais, não varicosas. Ele tem veias superficiais, mas não é varize. Mas você consegue observar o calibre venoso ali mais avantajado. 1 ponto. Edema com sinal de Godet confinado à perna sintomática. 1 ponto. Tá? Então, lembra que como o Gabriel falou, que é um sinal que é inelástico, né? Um edema que é inelástico, então fica aquele Godet fica mais avantajadinho ali, mais tempinho, para você poder avaliar. Edema da perna ao joelho. Geralmente, pessoal, em gestante, quando o gestante tem o risco de TVP em gestante é altíssimo. É muito alto. Especialmente em pacientes no puerpério. Aumenta um tantão, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Na gestante, geralmente, a gente consegue, eu já vi no hospital de base ali, paciente com TVP, que ia da perna, ia até a coxa, quase chegando em região glútea. Absurdo, assim, de chorar junto com a paciente, tá? Muito feio. Então, a gente não pode só pensar que é só na perna,
Ele pode acender. Não é comum, mas ele pode acender, tá bom? Ó, desconforto localizado ao longo do trajeto do sistema venoso profundo, 1 ponto. Acamamento recente por 3 ou mais dias, ou cirurgia maior nas últimas 12 semanas, 1 ponto. Porque a gente sabe que o paciente que fica acamado tem maior risco de desenvolver TVP, não é? Paralisia, paresia ou imobilização recente dos membros inferiores com gesso, 1 ponto. Neoplasia maligna tratada nos últimos 6 meses ou sob tratamento paliativo, 1 ponto também. Então, associado a isso, eu tenho 2 pontos ou mais nesse score de Wills aqui, associado com a positividade daqueles sinais semiológicos, eu vou ter que fazer uma avaliação agora laboratorial. Com o quê? Só para falar assim, fechei meu diagnóstico. Plaqueta? Dedímero. Muito bem, Giovana. Dedímero, tá? Professora, mas então eu vou só pedir o dedímero e ponto final, porque se deu aumentado, é TVP. Não, quem me dera. Se fosse assim, a gente tinha a vida mais fácil, né? Então, assim, é claro que se eu tenho esses sinais semiológicos, saúde, Sherry, eu vi você espirrando. Se eu tenho sinais semiológicos positivos, eu tenho score de Wills apontando para trombose venosa profunda, e eu tenho ainda um dedímero alto, eu não tenho que pensar. Aí, o que eu vou fazer para fechar agora com imagem? O que eu peço? Um exame de imagem, a senhora disse? Exame de imagem. Ultrassom com Doppler. Ultrassom com Doppler de membros inferiores. Pronto. Aí eu fecho o meu diagnóstico desse paciente. Nem preciso de tudo isso, mas para mostrar que eu sei o que pedir, é isso que eu vou avaliar. Então, para trombose venosa profunda, eu vou avaliar os sinais semiológicos, não é, que vai me dar. Eu observo quase que sempre um edema unilateral do membro inferior, tá? Pode ser bilateral? Pode, prof, mas aí geralmente é unilateral. Eu vou avaliar o meu score de Wills. Se deu mais do que 2 pontos, já é sugestivo de TVP. Associado a isso, eu vou solicitar dedímero, que alterado vai confirmar meu diagnóstico. Associado ainda, para confirmar com chave de ouro, Doppler de membros inferiores. Pronto. Se vem alterado, tá confirmado meu diagnóstico, vou fazer o tratamento. Tudo bem, pessoal? Então tá joia. Precisa do ultrassom com Doppler para eu confirmar? Tipo, se tiver todos os outros achados antes? Então, agora, Gabriel, essa é uma pergunta difícil de te responder, sabe por quê? Porque hoje em dia a gente precisa trabalhar para se proteger, né? Às vezes eu tenho TVP que eu não vou ter todos esses sinais positivos. Às vezes eu tenho sinal semiológico positivo, mas eu não tenho dedímero alto. Aí eu falo, não, então não é TVP. Então eu não vou pedir nada, não. É só um sinal semiológico mesmo. Então o que a gente faz na prática? A gente, com receio de processo, estou sendo bem honesta com vocês, tá, pessoal? O receio faz com que a gente peque um pouquinho mais com esses exames, sabe? Haveria necessidade? Não, Gabriel, não haveria. Vocês concordam comigo que não haveria? Se eu já tenho um dedímero alto, score de Wills confirmando, e eu tenho lá os sinais semiológicos positivos, não tinha por que eu pedir exame de imagem, não. Mas vai que eu não peça, e esse paciente, por alguma carga d'água aí do mundo, aconteça alguma coisa ali no meio daquele caminho, e ele vai me processar. Quais são? Aí vai chamar o doutor Gabriel Rodrigues como médico perito. O que o Gabriel ia falar? Doutor, em caso de trombose venosa profunda, é essencial que eu tenha um exame de imagem de ultrassonografia com Doppler dos membros inferiores. Isso confirmaria o diagnóstico. Ah, confirmaria? Muito bem, então a Camila se ferrou. Entendeu? Então, se eu sei o que pedir, tenho disponível, peça. Prof, só que no meu hospital não tem. Eu pedi, mas não tem. Olha, pedi, infelizmente o hospital não tinha no dia, mas está lá na minha prescrição a solicitação do meu exame de imagem. Entendeu, Gabriel? Então, peça. Trabalhe, a gente tem que trabalhar hoje, a Sharon também que fez direito, ela sabe, a gente tem que trabalhar se defendendo, já pensando lá na frente, tá? Eu recebi o telefonema de uma colega ontem, que recebeu uma citação de um processo há 9 anos e meio. Já pensou, pessoal? Há 9 anos e meio um processo obstétrico. Ela falou, Camila, eu nem lembro o que aconteceu, eu não sei nem o que aconteceu. O que eu falei para vocês o ano passado?
O que vocês têm que fazer? Falem para mim, para eu dormir feliz. Anotar tudo. Anotar tudo. Na hora que você pegar a sua caneta e sentar na cadeira para anotar a tua evolução, anota tudo, florzinhos, queridos do meu coração, porque aí, se chegar um processo há 10 anos, vai falar assim, olha, eu não sei o que se passa, doutor, mas eu tenho segurança de que o que o senhor lê do que eu escrevi foi o que aconteceu naquele dia. Pronto. E você ter orgulho de você falar assim, nossa, realmente, olha como eu sou muito bom médico, né? Eu anoto tudo que eu faço, tá lá. Porque se eu fiz errado, tá escrito, se eu não fiz errado, tá escrito também. O exame não foi feito, doutora Rebeca, mas eu pedi, doutor. Eu pedi a ultrassom naquele instante que eu atendi a paciente. Se a ultrassom foi feita 2 dias depois e o feto foi a óbito, a culpa não é minha. Se a Rebequinha for lá, obstetra igual a irmã dela maravilhosa que é, né? Então, assim, a gente tem que se resguardar. Então, nesse caso, Gabriel, eu te respondo, eu pediria e eu sugiro que você peça também. Peça tudo para poder confirmar o diagnóstico do teu paciente, tá bem? Mesmo que no teu serviço não tenha disponível, você pediu porque você sabe o que tem que pedir. Infelizmente, no teu serviço é precário e não tem o exame, mas você solicitou. Não é todo hospital que tem dedímero. Não é todo hospital que faz, tá? Mas eu vou pedir por quê? Porque para TVP é essencial que eu tenha o dedímero. Entendeu? Entenderam isso, né? Tá bom. Entendeu, prof. Muito bem. Oi. Tem alguma fonte, alguma fonte que tem esse score de Wells que a gente precise se guiar por ele? Eu achei um aqui na internet do Sanar, acho que o Tarek também. Isso, é ótimo esse do Sanar. Do Sanar. Pode seguir esse daí, perfeitinho. Tá, Rebeca? Pode anotar esse daí. Se quiser deixar até lá no Class, eu agradeço. Tá bom? Vou colocar lá. Esse do Sanar é maravilhoso. Foi até o que eu imprimi. Olha só. Ele é bem bonitinho. Tá resumidíssimo. Essa aulinha de TVP ó. Né, Rebeca? Não é esse? Tá? É esse mesmo. Só para vocês imprimirem lá. Tá muito boa essa aulinha deles. Eu adoro. Lá. Acho muito legal. Muito bem. Estão cansados? Sim, né, gente? Então vamos parar por aqui, tá bom? A gente conseguiu chegar, tá igualzinho com outra turma, tá? E aí a gente fica com esse resquício aqui de aula ainda, que eu queria que vocês dessem uma lida nos demais, do 8 até o 10. Mas para a aula que vem. Não é para hoje, não é para amanhã, é só para nossa aulinha de quinta. Com vocês é na quinta, né? Na quinta-feira, tá bem? Então a gente fica agora equilibrado, todo mundo junto. O Duran falou hoje para mim assim, não vai ter aula de eletro. Eu falei, vai. Não vai. Os meus alunos disseram que você não deu nada ainda. Eu falei, qual foi o aluno que disse isso? Tarek. Eu falei, o quê? Pois espera que eu vou já ligar pro Tarek. Ele falou assim, não liga não. Eu falei, vou ligar. Eu tava do lado dele, é verdade. Aí eu fiquei bem assim, eu falei, como é que esse Tarek é fofoqueiro desse jeito? Que vai falar isso? E eu pensando, eu falei, ai, Duran, é porque eles não tiveram aula, foi feriado. Tá vendo como você é, sua boca aberta? Não sei o quê. E eu falando mal do Tarek, coitado, tá, Tarek? Me perdoa que eu falei mal de você hoje de tarde. Muito bem. Mas é que a gente não tinha se encontrado. Eu corri para Maria Luísa. Maria Luísa, pelo amor, vamos fazer a nossa aula para a gente poder chegar junto com o pessoal. Né? Então, chegamos, tá, gente? Eu quero que vocês façam o estudo agora da 8ª questão até a 10ª. E a gente vai começar já para a aula que vem. Ele não vai fugir, não. Ele tá com preguiça de dar aula, eu acho, né? E fica falando que eu que tô atrasada. E cheio de razão. Você não deu aula, você não sei o quê. Falei, tá bom. Então tá resolvido. Para ele dar essa aula de eletro, sim. Tá? E aí, para a provinha de vocês, não queiram que fique matéria para outra unidade. Não queiram isso. Eu divido 2 em 2 exatamente para que vocês não tenham tanta coisa acumulada. Tá bom? É muito assunto, É muito assunto, eu concordo com vocês. Quem já estudou pulmonar, tá joia. Agora é só cardio, tá bom? Eu quero o exame físico de vocês de paciente normal. Eu não vou trazer paciente doente para vocês estudarem ou analisarem para mim. Pulso, eu vou trazer? Vou. Porque o pulso, eu não vou querer que vocês façam o que é um pulso normal. Vocês já estão careca de saber desde o início do ano, né? Eu quero que vocês mostrem para mim o que é um pulso de uma insuficiência órtica. Posso pedir? Posso. Eu acho que eu vou pedir isso daí, olha que boa ideia, né? Então, estudem, tá certo? E na aula que vem a gente conclui o exame físico, a gente vai ver inspeção, palpação e ausculta, que são as bulhas, e o eletro. Combinado? Então, fechou. Beijo, obrigada pela companhia de vocês, obrigada a todo mundo cansado, tá aqui comigo. Fico muito feliz, eu também estou cansada, tá? Mas que bom que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo, tá?
tá? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite.